Lembro muito bem, estava na Faculdade de Psicologia, tinha um professor de Psicologia Social, que era o professor Pina Prata, que era aqui do ISCTE. E ele dava-nos muitas vezes exemplos e falava-nos muitas vezes de coisas do ISCTE. E, portanto, foi o meu primeiro contacto com o ISCTE foi nessa altura. E depois tinha uma amiga que fazia parte de um grupo de teatro, ela era aqui aluna de Sociologia do ISCTE, e fazia parte de um grupo de teatro e convidou-me para vir ver um espetáculo, que era um espetáculo de textos do Fernando Pessoa, encenados no espaço que é agora o da reitoria do ISCTE. Nessa altura não tinha nada, ainda nem tinha o ICS, portanto não tinha nada, e o Paulo Monteiro, que era também aluno do ISCTE nessa altura e que dinamizava o grupo de teatro, organizou isso. Portanto, foi a minha primeira entrada no ISCTE, foi para ver um espetáculo de teatro. Depois, estava na Faculdade de Psicologia, tirei Psicologia, queria ser psicóloga clínica, queria ser professora de Psicologia Clínica de crianças, mas mais do que tudo queria sair de casa dos meus pais e ser autónoma. E a proposta que eu tinha da Faculdade de Psicologia era de ficar um ano a trabalhar de graça para aqueles professores que depois iriam abrir-me uma vaga e tal. E então eu estava à procura de outras soluções, estava até para ir para Porto de Mós trabalhar numa clínica de psicologia que se estava a criar, e um amigo meu, com quem eu estava a fazer um trabalho de formação de professores, foi ele que tratou de tudo, juntou os documentos e me pôs aqui para uma candidatura para o ISCTE, que estava aberta para outras pessoas. Estamos numa altura em que os lugares se abriam para pessoas, não é bem como agora, e eu ganhei, porque esse tal professor me conhecia, tinha sido aluna dele, ele lembrava-se de mim, tinha sido uma das melhores alunas daquele ano, e portanto ele escolheu-me para ficar aqui. Portanto, eu vim para um espaço que eu só conhecia dessa tal experiência do teatro, mas que foi uma grande sorte na minha vida, ter aterrado aqui no ISCTE. Porque é um espaço de enorme liberdade, se queres que diga. Eu acho que é comparativamente com a experiência da universidade que eu tinha ali na Faculdade de Psicologia e com aquilo que eu vi depois dos meus colegas que ficaram lá como professores, o ISCTE tem uma forma democrática de funcionar. Eu desde muito cedo, eu entrei para aqui, portanto tinha acabado de fazer 22 anos, e muito rapidamente me pediram para ajudar na direção de cursos. Eu lembro-me que uma vez, ainda era assistente estagiária, devia ter para aí 24 anos, fui para a Comissão Científica de Sociologia, substituir o Jorge Vala. E era uma comissão científica em que estava eu, o César de Oliveira, o Juan Mozica Afredo, o Alan Stoller, o Alan Stolleroff, o Raul Iturra, e em que quase todos, estávamos a falar todos português, mas cada um com o seu sotaque mais diferente. O Brian O'Neill, cada um com o seu sotaque, não é? E a certa altura eu lembro perfeitamente que o César de Oliveira dá um murro na mesa e diz: "Porra, vocês acham que estão a falar português, mas eu não vos percebo." Mas, portanto, era um espaço em que, sim, estávamos a construir conhecimento com base em muitas pessoas que tinham sido doutoradas no estrangeiro, porque havia muito poucos doutorados em ciências sociais, em Portugal não havia, não é? Como sabemos, não é? E, portanto, mas em que achavam normal chamar uma pessoa, como eu, tinha acabado de chegar, para representar uma área científica. E isso teria sido totalmente impossível na Faculdade de Psicologia, que era um sistema muito mais hierárquico, patriarcal mesmo, e eu aqui senti que as minhas ideias eram ouvidas, não é? Que se eu quisesse desenvolver uma iniciativa, quer ela fosse um congresso, uma formação, tinha espaço para construir isso, e foi também uma enorme experiência de diversidade, porque na Faculdade de Psicologia, de onde eu vinha, a diversidade era entre os diversos ramos da psicologia, os mais psicanalistas, os mais não sei o quê. Aqui perceber qual é que é a especificidade da psicologia por comparação com a antropologia, com a sociologia, com a ciência política, mesmo com a gestão, é um grande desafio, não é? Dar aulas, como eu entrei aqui a dar aulas em gestão, a ter de convencer os alunos que a psicologia era uma coisa importante
coisa que nós dávamos por garantidos quando estás num curso de Psicologia. É evidente que a Psicologia é importante, não é? Ter de saber vender, e isso também foi uma aprendizagem de humildade e de identidade, não é? De qual é que é a minha narrativa, finalmente, comparativamente com as outras ciências. Este espaço que nós temos em que nos cruzamos com pessoas de outras áreas, de outras disciplinas, é muito importante e muito salutar, diria. O ISCTE cresceu muito, mas eu acho que cresceu bem, no sentido em que nos continuamos a encontrar menos, não é? Não sei se tu te lembras do Pátria, que era a nossa cantina, onde nós íamos todos almoçar, e que era um espaço em que nós com muita frequência comíamos com outras pessoas de outras áreas, não é? E nessa altura eu acho que tínhamos mais tempo. Não sei se era só eu, mas eu acho que tínhamos mais tempo para estar com os colegas. O nosso ritmo de trabalho aumentou, no sentido em que a investigação nos toma muito mais tempo, eu acho, do que tomava no século passado. Há objetivos muito mais claros de produtividade do que aquilo que havia, quantitativos, não é? E por isso as pessoas fecharam-se um bocado nelas próprias, e o próprio processo de Bolonha fez com que os grupos se fechassem neles próprios. Nós tínhamos licenciaturas que eram muito abertas e muito cruzadas, em que todas as licenciaturas tinham cadeiras de outras disciplinas, mas quando foi preciso reduzir os cursos de 5 ou de 4 anos para 3, os primeiros que saíram foram os das outras, e portanto tornou-se outra vez territorial, e os departamentos, eu acho que se fecharam sobre eles próprios. Eu penso que neste momento o ISCTE está a criar espaços, outra vez, de interdisciplinaridade, e isso é muito bom. Acho que o espaço que estamos a construir ali do ISCTE Conhecimento e Inovação vai ser um espaço que vai potenciar imenso a investigação interdisciplinar, porque é um espaço onde os laboratórios e os centros de investigação vão estar lado a lado com os estudantes de doutoramento, que vão ter salas comuns para estarem e para investigarem. E eu acho que vamos voltar a ter alguns destes espaços coletivos. Também o laboratório associado, o Sociodigital Lab, também é uma área que também se pretende de interdisciplinaridade. E acho que agora que nós já temos todos a certeza de quais é que são as nossas disciplinas e os nossos espaços, acho que estamos todos mais disponíveis para os desafios interdisciplinares e para as sinergias que possam existir entre os vários cursos. Portanto, eu estou muito otimista relativamente a isso. Acho que continua a haver esse espaço de liberdade, de se poder concretizar ideias, não é? Se uma pessoa tiver uma ideia diferente, acho que não lhe cortam logo as pernas à partida por ser diferente. E isso é um património imenso. Não, em termos pessoais, o ISCTE marcou-me imensamente. Eu entrar aqui no ISCTE, eu tinha, como disse, essa ideia de que ia ser psicóloga clínica de crianças, e acabei numa psicóloga social assumida. Foi uma transformação enorme na minha vida, que veio do conhecimento de duas pessoas que foi aqui no ISCTE que as conheci, que foi o professor Jorge Vala, foi depois meu orientador de doutoramento, e a professora Maria Benedita Monteiro, que entrou depois, e que os dois me ensinaram a estar na investigação de uma forma que eu continuo a ter hoje e que tento passar às pessoas com quem trabalho, que é aberta à internacionalização, não é? Perceber, alinhar aquilo que nós fazemos com aquilo que as pessoas de outros países estão a fazer, mas ao mesmo tempo fazer alguma coisa que tenha a ver com a prática e com a sociedade, e que possa intervir, e que não são coisas incompatíveis. A minha formação como psicóloga social foi feita com eles num projeto que eles tinham de aplicação de levantamento da cultura organizacional da Carris, e nesse projeto eu aprendi que podia ao mesmo tempo estar a responder a uma necessidade que uma empresa nos estava a fazer, portanto um trabalho
de consultoria, mas fazer isso com modelos teóricos e utilizar essa investigação que estava a ser feita para depois ser publicado e para depois também contribuir para a comunidade científica. E, portanto, isso foi uma coisa que fez imensa diferença relativamente com a formação que eu tinha, que era uma formação muito mais académica e muito mais provinciana, no sentido em que a realidade era só a realidade portuguesa. E eu devo ao Jorge e à Maria, que encontrei aqui no ISCTE, esta abertura para o mundo, e quer para o mundo da sociedade e das necessidades sociais, quer para o mundo da comunidade internacional científica.